Hoje na TV Asdesk nós vamos falar a respeito dos laudos de inspeção predial. TV Asdesk, uma realização Condomínio Descomplicado e Jornal dos Condomínios. Eu estou aqui com o Diego, que é engenheiro especialista em patologias construtivas. Diego, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Asdesk. Fala um pouquinho para nós a respeito da norma NBR 16747, que trata a respeito das inspeções prediais nos condomínios edilícios. Então, Gustavo, a norma 16747, ela tem força de lei hoje, né? As normas, elas têm força de lei, onde os condomínios, eles devem fazer as inspeções periódicas. Inclusive aqui em Balneário Camboriú existe uma lei, né, que prevê que deve ser feita essa inspeção predial devido ao desgaste natural da construção. Todas as construções, ela tem uma vida útil e ela precisa passar por manutenções para essa vida útil ser prolongada, certo? Então a norma, ela serve para balizar como proceder com a inspeção predial de forma técnica, de forma correta, que auxilie o síndico a manter o condomínio em dia, certo? Essa é uma norma recente, há quanto tempo que ela existe? Como funciona na prática a inspeção predial, Diego? Na prática, a inspeção predial, ela existe para realmente orientar o síndico na questão dos problemas e hierarquizar, né, botar em ordem os problemas mais graves do edifício, para que oriente o síndico a dar mais atenção no que ele precisa para direcionar a caixa, certo? Porque se ele deixar de fazer algumas inspeções necessárias ou as manutenções necessárias dentro do prazo, pode se tornar 5 vezes mais caro se ele deixar para depois. Então, o laudo técnico baseado na norma de inspeção predial, ela prevê isso, né? Para que garanta que haja menos dispêndio de orçamento no futuro, se tu deixar aquilo acontecer e prolongar, né, o desgaste que vai se alastrar para outros setores do prédio, certo? Qual é a periodicidade, Diego, que a norma orienta que o síndico realize essas inspeções prediais? Depende muito da idade do edifício, né? Quanto mais velho o edifício, mais a periodicidade deve ser feita em menos tempo. Então, não existe um tempo correto de quanto tempo tem que fazer, mas deve ser considerado sim a idade do edifício a partir de 20 anos. Na verdade, ele deve ser feito desde a entrega do empreendimento, ela já deve ser feita, né? Mas com prazos mais espaçados. Conforme vai aumentando a vida do prédio, então deve-se ter mais atenção aos setores, porque vai diminuindo a vida útil e as inspeções têm que ser mais periódicas. Vamos pensar no seguinte cenário. Contratei o Diego para fazer a inspeção predial lá no condomínio onde eu sou o síndico. O que o Diego vai fazer? Qual é o procedimento? Como funciona efetivamente a inspeção na prática? Primeiramente, a gente vai conversar com o síndico para ver se ele tem os registros de manutenções anteriores. A gente faz um compilado de informações de toda a documentação que o prédio tem hoje, tanto de projetos quanto de manutenções, a parte de bombeiros também, enfim. Depois disso, a gente parte para a vistoria para fazer a inspeção de todos os setores e ver as condições que ele se encontra. Então, ele é mais tátil visual para tentar identificar quais os setores estão com maiores problemas, passa por uma hierarquia de problemas por gravidade, urgência e tendência, e a partir disso a gente orienta o síndico que prioridade ele tem que dar. Então, a primeira é documental, depois é vistoria, depois é laudo e mostrando todas as orientações que deve ser para o síndico, que é melhor, que vai ser mais barato e que se deve dar mais atenção para depois não ter um dispêndio maior. Bacana, Diego. E de que maneira o laudo de inspeção predial ele orienta a gestão do síndico de maneira específica lá no instante da Assembleia de Previsão Orçamentária, que ele estabelece o orçamento para aquele ciclo, aquele período do condomínio? Como eu falei antes, né, tem setores que merecem um pouco mais de atenção devido a os danos, as patologias que ocorrerem não se alastrarem para outros setores, que acaba tendo que haver um dispêndio maior se deixar que isso ocorra. Então, hoje, por exemplo, as fachadas, né, elas têm que dar muita atenção para fachadas, coisa que muita gente negligencia.
e ela é a capa de proteção do prédio, certo? Então, se ele não prevê um orçamento que, querendo ou não, a manutenção de fachada ela é um pouco mais cara, porém ela é extremamente necessária. Existem casos práticos onde em 10 anos de não ter nem olhado a fachada, aumentou em 5 vezes mais o custo para fazer. Então vai organizar na planilha orçamentária custos futuros e custos presentes para que isso não ocorra, certo? Legal, Diego. Obrigado pelas suas considerações aqui para quem está nos assistindo. Nosso tempo está chegando ao fim. Mais uma vez, te agradeço por ter estado presente. E na próxima semana nós nos vemos. Participe da ASDESC, Associação de Síndicos de Santa Catarina.